Tem ali, eu estou meio cego. Isso, obrigado. Tá melhor assim. Olha perto, olha longe. É muito engraçado, é quando eu fiz 48, né? Quando eu fiz 48, foi muito engraçado. Hoje de manhã, fui ler alguma coisa, estava cego, achei estranho. E aí tive que esticar um pouquinho o braço. Hoje tem que ter uns 2 braços, viu? Aí tem que fazer o óculos, já fiz. Você pensa que não, de longe é perfeito, assim, ó. Quero agradecer ao departamento de marketing. Obrigado, Fábio. Obrigado, Raquel, por nos possibilitar projetar aqui, né? Eu deixei aqui. Pode deixar para você, obrigado. Amado, abra a sua Bíblia. Deixa eu ligar aqui, obrigado. Espera aí. Nós estamos estudando as cartas, né, do apóstolo Paulo. Nós estudamos já o livro de Romanos, fantástico. Nós estudamos Apocalipse, né? Que nessa pandemia, para você, opa, o que está acontecendo? Então, lemos Apocalipse para você ficar tranquilo, com o coração em paz, não é isso? Sim, está longe ainda, mas está perto. E aí nós estudamos o apóstolo Paulo, nós estudamos as cartas de Coríntios, capítulo 1, 2 e 3, e hoje nós vamos caminhar. Importante você entender isto. Por que estudar as cartas? Ué, era uma igreja semelhante à nossa, vamos pensar assim, seres humanos, local diferente, mas o objetivo é o mesmo, anunciar Jesus Cristo, mostrar através de testemunho o que Deus tem feito na sua vida, na minha vida, o que Deus fez na minha vida, na sua vida, o que Deus tem feito. E você fala, e tem muito ainda, quando você está vivendo, tem muito que aprender, e você sabe disso. E aí o problema é o seguinte, o Paulo ele fica aí nessa igreja, né, que nós vimos lá em Corinto, depois que ele sai de Atenas, nós lembra que nós estudamos capítulo 2, o Paulo fala, irmãos, eu quando fui ter convosco, eu não quis saber de nada da vida de vocês, não quis filosofar, eu só quis pregar Jesus Cristo, esse crucificado, e deu fruto. E aí já tem um grande ensinamento, né? Se você quiser realmente produzir realmente para Cristo, fale de Cristo. Né? Se precisar, com palavras, de preferência com testemunho, com a sua atitude, com a sua vida, não é verdade? O problema é o seguinte, você tem que entender por que tem essas cartas. Vocês vão entender lendo. Imagine, entra aqui nessa igreja aqui, a igreja abriu 150 pessoas, entrou aqui. Aí Deus coloca um líder, um pastor, coloca aí pessoas para liderar departamentos, levanta, dá uma perfilada, você vai vir para cá, você vai vir para lá, e ele capacita, é tudo Deus que escolhe, Deus que capacita, porque a obra é dele, é tudo por ele e para ele. E ele vai falar assim, sem mim nada podeis fazer, João 5, nós temos que entender essas coisas. O problema é que as pessoas estão entrando e elas sentiram que realmente que Jesus é o Senhor, o Salvador. Só que nós tínhamos uma maneira de viver, nós tínhamos uma vida lá, que onde Jesus não era referência. E agora, tudo que você fizer, tem que glorificar a Deus. Aí você olha para trás, o que eu tiro da bagagem que eu cheguei? Aí, tira, não tira? Bom, algumas coisas você vai perder, literalmente, você não pode ter acesso mais fazer aquele tipo de coisa, se você quiser realmente glorificar a Deus. Nós não estamos falando de salvação, e o apóstolo Paulo vai dar umas orientadas para nós, aí, para nós pensarmos, mas ele fala o seguinte, ei, não estou falando de perda de salvação ou não, porque eu não tenho esse poder, porém, se você continuar fazendo as coisas que você fazia lá fora, é como se você estivesse lá fora. Então o apóstolo Paulo vai nos fazer pensar no que nós estamos fazendo, e vai mexer nas feridas. Então, se você não quiser ler, eu vou ver assim, por exemplo, hoje, se Deus permitir, vamos falar sobre o casamento, talvez não dê, é o capítulo 7, vamos ler o que está escrito, qual a recomendação do Paulo, de Deus, vai ser assim, vai falar de dons, vamos falar o que está escrito, entendeu? É isso que nós vamos falar, nós vamos fazer isso, como igreja, tá bom? Vamos lá então, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, depois que ele fala lá de muitas de coisas, ele fala assim, o apóstolo Paulo chama para ele uma responsabilidade, porque imagine isso, o Paulo está orientando aquela igreja, que estava cheio, fazendo, muita gente querendo fazer o que quiser, lá eu quero fazer o que eu quero, e não, porque Deus é amor, um monte de coisa. Aí o Paulo ficou sabendo, ele começa a escrever, então ele começa pegando leve, e vai mexer em tudo lá, ele fala assim, portanto, que todos nos considerem servos, olha só, portanto, que todos nos considerem servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus.
As pessoas lá fora têm que olhar para você e falar assim, pô, você é um servo de Cristo. E encarregado dos mistérios de Deus. É muita responsabilidade, não é? E quando você lê isso e você fala, ai, ainda estou pisando na bola, não é para você baixar a cabeça, é para você, opa, o contrário. Sabe aquela injeção para mandar o vírus embora? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando vem me confronta, eu não vou desistir. É porque Deus falou assim, ó, você tinha que ler isso, tá? Para você corrigir aqui. É isso, eu comecei a entender isto. Quando Jesus fala, é sempre para levar aquela pessoa ao arrependimento, perdão, conversão, verdade. E quando ele age, então, está lá, literalmente, ele dá o exemplo. E ele fala assim, ó, o que se requer desses encarregados é que sejam, você não é encarregado olha, você é encarregada dos mistérios de Deus. Sabe o que espera de você? É que você seja fiel a Deus. Está escrito aí. Aí o Paulo fala assim, pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Ele está tão, assim, concentrado em ensinar. Não esqueça, o que você é? Você é um servo encarregado dos mistérios de... Não é bonito você descobrir isso? Lá está na Bíblia. São dicas legais. Ai, o que eu sou? Você é um servo. Você é um servo encarregado de administrar os mistérios de Deus. Se você olhar para a sua capacidade, você fala, não. Deus fala assim, comigo sim. E é isso. Você acha que você pode, você não pode. Nós, sem Jesus, nós não podemos nada. Mas com Ele, nós podemos tudo por Ele e para Ele, porque a obra é dele. Embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos... Você sabe que isso é um mistério, né? Quando você serve a Deus, Ele dá a oportunidade de você vir à casa dele, ouvir a palavra, onde você estiver, ouvir o louvor. Ele está dando a oportunidade para você crescer, para você, é um relacionamento pessoal com Ele. E muitas vezes você vem para a igreja, né, você acaba não rompendo com a pessoa que você era antes de Cristo, e você fazia coisas ainda que desagradavam a Cristo, e quando você vem para a igreja, você sabe que tem que parar de mentir, parar de roubar, parar de se prostituir, tudo isso. Nós vamos ler para você entender. Aí o Paulo está ainda só indo de leve. Olha lá. Não adianta. Jesus vai trazer à luz o que você está fazendo em oculto. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Também ele está falando isso, ele vai citar depois lá na volta de Cristo. A verdade prevalecer. Ei, onde você estiver, na escola, no trabalho, em casa, na rua, entre amigos, fica do lado da verdade, porque a verdade prevalecerá. Você não será envergonhado, tá bom? Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor de vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Quer dizer, vocês vão ver o que o Paulo está falando. O Paulo já está orientando os eipos. Não ultrapassem o que está escrito. Como assim? Daqui a pouco vocês vão ver. Assim, ninguém se orgulhe a favor de homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse? E aí ele fala assim, ó, continuando. Vocês já têm tudo o que querem? Vocês já têm tudo o que querem. Já se tornaram ricos? Já chegaram a ser reis? E sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus
nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. O Paulo está falando que a impressão que dava naquele momento da história é que os apóstolos, os homens que estão falando de Cristo, eram os perturbadores do mundo, tirando a paz. Por quê? Porque as pessoas, se você não reservar momentos para pensar em Deus durante o dia, e você sabe disso, você vai pensar em Deus só na oração antes de dormir. Senhor, boa noite. Ler Bíblia, só na escola bíblica, e ainda projetada. Para facilitar. Meu amado, o que o Paulo está falando é o seguinte: dá a impressão dá a impressão que eles lá, eles viam interferir na rotina da humanidade, que estava condicionada a trabalhar, a ter, a pagar impostos, a trabalhar, a ter, a conquistar, a pagar impostos, e ele vem, vem falando de um homem, o mundo não é só isso não, busque em primeiro lugar o reino de Deus, que reino? E aí o Espírito Santo ia falando no coração das pessoas, dava a impressão que eles eram um espetáculo para o mundo. Então nós vimos lá, aqueles que estão bagunçando o mundo chegaram até nós. Era isso. Por quê? Porque quando Cristo entra na minha vida, na sua vida, quando Ele entra, tem que parar. Eu não posso fazer as mesmas coisas. Tem que quebrar, deixar de fazer algumas. A gente não pode falar tudo, dar o testemunho da vida inteira, contar para vocês, senão você vai, Cícero. Mas, amados, se olha para trás, assim, é a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. E parece que você é um espetáculo para o mundo, e os anjos estão olhando lá. Vocês pregando o evangelho, sofrendo. É isso que está falando. Parece que os anjos e o mundo estão olhando para vocês como um espetáculo. Olha lá, pega ele, põe no fogo, queima. Põe na prisão, joga para os leões. É assim. E não é fácil. Nós precisamos ter a necessidade de uma busca contínua pela palavra. Nós precisamos, em todo momento, baixa essa bendita Bíblia gratuita no celular, meu amado. Porque eu vou fazer uma pesquisa aqui na igreja, que não tiver, vamos baixar? Ajudar o pessoal a baixar no celular a Bíblia? É de graça, é um aplicativo. É a Bíblia gratuita lá. Tem programas, você pode buscar um monte de coisa, está lá de graça. No celular é um momento de reflexão, de xeretar a vida alheia, mandar uma fofoquinha. Manda o versículo, lê a Bíblia. Meu amado, é possível, em nome de Jesus, eu li a Bíblia em 6 meses no celular, todo dia, eu trabalhava longe, deixava o carro, fui de metrô, ônibus, fantástico, foi um momento assim fantástico, entendeu? Mas não vai ficar mandando todo dia mensagem para o cara, enchendo o saco, o cara nem vai ler. Mas assim, quando você sentir, manda uma mensagem, um louvor, fantástico, tá bom? Aí o Paulo fala isso, né? Parece que os apóstolos eram o espetáculo para o mundo e para os anjos, porque eles estavam quebrando a rotina das pessoas e falando do evangelho. E aí, nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo? Não é pergunta, né? Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Olha o que o Paulo está falando realmente, ó, que ali tinham pessoas, naquela igreja, por exemplo, respeitadas financeiramente, tinha posses, não precisava de favor de ninguém, entre aspas. Estavam se achando o seguinte: espera aí, para que eu preciso de Jesus na minha vida? Olha isso. E tinha gente indo de embalo. E mais, vocês vão ver o que as pessoas faziam. E ele fala assim: olha, mas nós somos desprezados. Por quê? Porque eles viviam de oferta, de doações. Olha que loucura. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias... Sabe quem está falando isso? O apóstolo Paulo. E nós, muitas vezes, nos julgamos assim melhor do que outros que estão numa situação financeira pior que a nossa. E na cabeça de muita minhoca lá,
acreditava que aquelas pessoas estavam passando necessidade porque estava pecado. Isso. E você acredita que tem até hoje essa ideia? Porque, está passando da doente que está em pecado. Você está passando... Não. Pode ser que tenha uma consequência, mas não é. Mesmo onde abundou o pecado, se você se arrepender, buscar, vai superabundar a graça de Deus. Deus vai usar tudo ali. É por isso que eu estou falando. Sabe, uma coisa, eu falei para vocês que você me mostrou esses dias um vídeo de um rapaz, eu nem sei o nome, mas que ele se finge de mendigo, tal, não sei se já viram isso, e vai lá, tal. E eu falei para vocês que ele pegou, e tinha um jovem adolescente que pagava a faculdade, ajudava as despesas vendendo suquinho na rua. E ele, sem aquele jovem saber, aquele jovem estava lá com acho que 12, 13 suquinhos, chup-chup. E ele falou assim, vamos lá, vou zoar aquele moleque, filmando. Aí ele foi lá, tudo mendigo, e ele comprou os 12 daquele moleque. E quando ele comprou, aquele moleque pegou, agradeceu, falei, posso orar por você? Ele agradeceu o que Deus fez na vida dele através daquele mendigo que comprou os 12 chup-chup. Ele falou, claro, ele tomou um susto, deixou orar. Quer dizer assim, olha só, Deus usou aquela situação para abençoar aquele jovem que estava vendo chup-chup para pagar, ajudar nas despesas, fantástico. Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que Deus usa tudo que está acontecendo na sua vida para você aprender. Aí o apóstolo Paulo fala isso, nós passamos fome, necessidade, nós dependemos, o apóstolo Paulo, quando eu falar de Paulo, ele não pode ter dinheiro, mas se daria vontade de ter o próprio Paulo ensinando aqui, daria, não daria? Fala sério, o professor Paulo, meu. Ele está ensinando aí, EAD para nós através de cartas. Você tem que imaginar ele falando. Qual é o verdadeiro respeito que você quer? O que você tem ou o que você é? Porque aqueles irmãos estavam exigindo respeito porque eles tinham posse, tinham isso, não dependia nada da igreja. Muito pelo contrário, o dízimo deles ajudavam. Tá, mas se você começar a pensar isso, não é por nada não, mas talvez você experimente o outro lado, de não ter para ajudar. E aí, o verdadeiro respeito é no que você tem e no que você é. Eu falei para os jovens lá, eu quero ter um carro, não sei o que lá mais, buzinar para as menininhas, colocar o som. Tá, beleza, você vai conquistar as meninas com o seu carro, vai deixar o som lá, vai atrair. Muito tranquilo, brincadeira. Só que assim, aí eu falei o seguinte, mas tá legal, é o seu carro ou é você? E se você aparecer a pé lá? E aí? Eu enganei a Jana. Até hoje, né? Sem carro, sem nada. Brincadeira. Enfim, aí... quer dar o golpe do baú, Então, enfim, aí é o seguinte, falei, tá legal. E se você se bater o carro, você perdeu o carro? Quem é você? Então, só para você entender, que o Paulo está comentando isso, tá legal? O verdadeiro respeito, Quem está escrevendo a carta aí sou eu. Mas também isso que o Paulo está falando, Eu estou tendo o privilégio de escrever a carta para corrigir a atitude de vocês sobre assuntos concernentes à obra de Deus, que vocês estão trazendo para dentro da igreja aquilo que era comum para vocês lá fora, que ainda é. O apóstolo Paulo está corrigindo isso. Ele vai nos orientar a isso aí. Aqui dentro, não. É isso que ele vai falar. Mas lá fora você pode. Por quê? Porque o Deus da obra é Cristo. Mas quando eu estiver aqui dentro, você não vou permitir. Ele fala. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. E aí, é isso que você tem que entender quando você lê a carta. Ele fala assim, quando somos amaldiçoados, amaldiçoamos. Desculpa, olha o apóstolo Paulo fala, quando somos amaldiçoados, abençoamos. Não é? Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los, como a meus filhos. Então, eu procuro entender
O apóstolo Paulo está escrevendo para adverti-lo como filhos amados. Você entendeu o que o apóstolo falou aí? Deus está usando o apóstolo Paulo para dizer o seguinte: olha, não vem trazer para dentro da igreja de Cristo tudo aquilo que você fazia e conquistava lá no mundo, ou seja, um sistema que não procura agradar a Deus. Entenda mundo isso, tá bom? E aí, procure agradar a Deus. E quem está agradando, Deus ou o mundo? Embora possam ler 10 mil tutores em Cristo, desculpa, embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho, portanto, suplico-lhes que sejam meus. Então o apóstolo Paulo, ele está admitindo o seguinte, aí, eu passei 1 ano e meio com vocês aí, ensinando, e espero que vocês tenham aprendido, mas eu tive que sair, porque eu tive que terminar a viagem, segunda viagem missionária, e quando ele sai, as pessoas perdem um pouco a referência, o apóstolo Paulo estava ali, e aí eles começam a tentar, querer manter as coisas que eles faziam, beber, fumar, se prostituir, né, essas coisas que eles faziam no mundo, né, eu tenho, eu vou dizimar R$1.000, tá, aí, igreja, vou colocar R$1.000 aqui, tá bom, respeite-me, mais ou menos assim. E aí, essas coisas que ganhavam respeito pela roupa, aquele irmãozinho não tem nada, eu nem quero nem a amizade dele, eu quero. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, entenderam? Tratar todos iguais, são todos pessoas. Daqui a pouco Deus levanta aquele irmão ali, dá um banho nele, e ele começa a ser usado, e você que tem, você colocou isso na cabeça. Então o apóstolo Paulo fala o seguinte, ei, sejam os meus imitadores. O Paulo fala, siga os meus exemplos. Você tem coragem de falar isso, seus irmãos? Entendeu? Cícero, calma, eu vou chegar lá ainda, vamos chegar lá ainda, vamos chegar? Vamos! Nós temos que chegar lá. Às vezes eu tenho que olhar para jovens ali, não, meu irmão, siga meu exemplo. E ela fala assim, Alzira, olha, eu vou ter que comer muito feijão, vou ter que orar muito, mas é um exemplo a ser seguido. Você entendeu? Você tem que olhar para o cara, você é pau para toda obra. Entendeu o que eu estou falando? Cada um com a sua característica. É como se você for falar com alguém, Flávio, você já sabe mais ou menos a resposta daquela pessoa. Então, você vai com um discurso, você conhece as pessoas, você já vai com um discurso tal, porque você já sabe que é sim ou não, e se for não, você vai tentar um argumento, entendeu o que eu estou falando? Você conhece, nós temos que conhecer as pessoas assim. E é muito bom ser referência, o apóstolo Paulo fala, sejam os meus imitadores. Vamos falar isso um dia? Nós temos que ser exemplo. O problema é que, não sei o que acontece, vem na nossa vida alguns probleminhas, parece que você se diminui, meu amado. Fala sério. Você acha que Deus ama mais o seu irmão do que você? O meu pai, eu tive 7 irmãos, meu pai não gostava muito de mim. Mentira, é que você enchia tanto saco, é que você não pensou, é você que pensava nisso. Seu pai queria sustentar todos ao mesmo tempo. Todos no seu tempo, é verdade, o amor de mãe, nesse sentido, também é incomparável. Então, Paulo fala, sejam meus imitadores, e essa ideia, por exemplo, no trabalho, eu quero ser o melhor. E às vezes, por você conhecer bem a palavra, tudo, você tem que parar um pouquinho, você tem que tentar entender o que está acontecendo ali, você tem que ter uma visão melhor, maior ainda, tentar contornar a situação, mas sem perder de vista quem é você. Você é a referência. Isso é muito importante, você ser referência, tá bom? Bom, aí ele fala assim, por essa razão, eu estou enviando a vocês Timóteo, eu estou enviando, não é nem Paulo, nem Apolo, não sei quem é que está acontecendo aí, mas, estou enviando para vocês o Timóteo. Esse cara aqui é minha imagem e semelhança. Então, ele empurra o Timóteo lá. Meu filho amado é fiel no Senhor, a qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Nós precisamos ter uma referência bíblica. Senão é uma bagunça.
É por isso, meu amado, que nós vamos, enquanto eu estiver respirando, nós vamos estudar a Bíblia. Entenderam? Porque a Bíblia, ó, nós estamos aqui num capítulo, não interessa, meio capítulo por dia, mas nós vamos ler. Porque vai trazer a luz, ó, tá vendo? Nós estamos lendo. Você está entrando na igreja, você está entrando na história. Parece que é recente, mas há 2000 anos isto. E nós somos seres humanos ainda, né? Erramos, falhamos, e aí, mas não interessa, nós queremos acertar. E Deus sempre, presta atenção, Deus sempre vai enviar alguém para lembrar das coisas que Ele tem feito na sua vida. Não adianta, você pode não querer falar com Deus, mas você não pode pedir Deus que queira falar com você. Você menos espera, está ouvindo um louvor, puxa, né? Você, quando você não espera, alguém fala, você não é da igreja. Você tropeça com alguém na praia, né? Em São Paulo, no Nordeste, onde se for. Não adianta, Deus, ei, beleza? Paz, amado. Aí você falou, já me descobriu aqui, né? Meu amado, alguns de vocês se tornaram arrogantes. Paulo está falando lá, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então sabereis não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que é o que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e o espírito de mansidão? O apóstolo Paulo, entendeu? Tinha os arrogantes lá, esse é o Paulo, não sabe Paulo não. Sabe o que me lembrou? Assim que o pessoal sai do Egito, olha, não tem como, veio na minha mente isso agora. Moisés, pô, Arão, fica com o pessoal aqui que eu vou bater um papo com Deus lá, agradecer e ver o que Ele tem para nós, tá? Aí o Moisés sobe, 40 dias. Aí com os caras lá embaixo, esse Moisés, ó, nós estamos aqui 40 dias, cadê o Moisés, o grande líder? Meus amados, olha, presta atenção, a distância esfria relacionamentos. Nós precisamos estar distantes, mais próximos, sabe? Envia mensagem, envia um louvor. Ai, mas o que ela vai pensar? Não, envia um louvor, seja usado por Deus, a distância esfria. E aí, ó, tá aí, ó, deixa o Paulo para lá. Nós estamos aqui vivendo sem o Paulo, né? Você que pensa que é rico, você é pobre. O Paulo falou para uma carta aí, não sei qual foi, mas ele fala isso. Então é o seguinte, aí, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em que poder é esse, né? Que poder que Ele nos dá? Como que Ele quer nos usar? Nós vamos descobrir, nós temos que descobrir isso. O capítulo Paulo fala sobre isso. Olha que lindo, ele termina assim, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E você quer que Deus venha visitar você como todo dia? Com amor? Com mansidão? Ou com vara? Chega de apanhar, né? Hã? Eu fui o sexto filho. Minha mãe, minhas irmãs dizem que eu apanhava quase todo dia. Eu não lembro. Você lembra? Eu não. O pior que é verdade, eu não lembro. Quem apanha esquece rápido, né? Ou não? Não, quem apanha não esquece rápido. Quem bate que esquece, é isso? Quem bate que esquece rápido. Eu esqueço de tudo. Se eu apanhei, se eu bati, eu estou esquecendo tudo. É assim. Aí meu pai chegava à noite, eu queria que meu pai usasse vara? Não, eu queria que meu pai trouxesse um doce, alguma coisa, não é isso? Então, assim, o que fazer então? Olha que sutileza. O que fazer então para entender isso? Que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O apóstolo Paulo vai falar para nós no capítulo 5. Por parte, se ouve, olha só, porque assim, você quer poder de Deus, você quer entender. Aí, olha os irmãos que estão acontecendo lá, hein, não estou falando aqui, em 2021 não acontece isso na igreja de Deus, certo? Por toda parte, não é ali só, notícia ruim espalha, não espalha? Ixi, viu, fulano de tal, está saindo com tal. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Dentro da igreja.
dentro da igreja. A igreja é 2.000 anos atrás. Na nossa não tem isso, beleza? Nossa. Como assim, Cícero? Porque assim, e aí o Paulo vai, presta atenção nos próximos capítulos. Porque a pessoa, por exemplo, não sei se ela tinha dinheiro, porque hoje dificilmente você vê um cara muito rico casar com uma jovem que tem 25, 30 anos menos que ele. Vocês já viram isso hoje? Hoje não acontece isso? Acontece isso hoje? É amor. Então, olha o que acontece. Aí o filho, estou viajando, hein? Isso pode ter acontecido, porque dentro da igreja estava acontecendo isso. Que um dos filhos estava saindo com a mulher do pai. Quer dizer, no sentido de que, provavelmente, era uma segunda, terceira esposa, pelo menos segunda, e mais jovem, não era a mãe dele nesse sentido. Tá bom? Entenderam isso? Então, só para você entender, já acontecia isso lá. Você acha que é privilégio dos ricos de hoje? E o cara estava ali na igreja. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que faz isso? Então, o apóstolo Paulo está colocando os irmãos lá em xeque. Entendeu? Mas o cara tem um dízimo bom, o cara... Tá, vocês querem agradar a quem? A Deus ou ao mundo? Isso que o Paulo está falando para a gente parar e pensar. Imoralidade, orgulho, tristeza. O que o apóstolo Paulo está falando, e às vezes para o jovem talvez seja um pouco mais difícil, mas toda a mesma idade, tá? Não interessa o momento que você vai chegar para Cristo. Nós vamos chegar, o Paulo vai falar tudo isso aí, tá? Segura um pouquinho. Eu tenho que estudar minha língua para não antecipar o próximo. Vamos começar por partes. Então, se está escrito aí, é porque estava acontecendo lá. Certo? Então, olha só. Vamos lá. Apesar de eu não estar presente fisicamente, era aula EAD? Fisicamente, estou com vocês em espírito, sabe? Você precisa estar orando pela igreja, sabe? Orando pelos irmãos. Eu já condenei aquele que fez isto como se estivesse presente. Fiquei sabendo já, nossa, doeu meu coração. Já mandou a carta, retira esse cara da comunhão. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também, o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, está presente o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. O poder de Jesus está presente na reunião aqui, meu amado. O problema é que você quer poder para profetizar, para curar, menos para consertar a sua vida. Senhor, eu quero um poder para chegar assim, irmão, amanhã, irmão, vai cuidar no trabalho. Que bela profecia. Você tem que tomar cuidado no trabalho todo dia, com os pilantras que tem lá, com os traíra. É todo dia no trabalho. Estão torcendo para você errar alguma coisa. Foi ele, errou. Eu fui no mercado esses dias não, ontem. Aí, logo cedinho, fui comprar frios, né? Porque eu tinha que terminar também algumas lições e tal. Fui lá, era 9 e pouco, fui lá comprar frios, comprar um bifinho também para fazer. Foi ontem. Afinal de contas, em casa, no final de semana, quem cozinha sou eu. Meu fogão é judeu, sabia disso? Não trabalha no final de semana. Então. Aí eu fui comprar frios, presta atenção. E aí tinha assim um açougue do lado, tá, frios. Aí eu estava vazio frios, tinha gente no açougue, eu fiquei ali. 1 minuto, 2 minutos, cadê o cada frios? Eu estava com tempo, né? Tem gente na carne. Aí estava ali e tal, e aí passou uma encarregada e perguntou, não sei para quem, cadê fulano de tal? Aí o cara da carne, você sabe, fulano de tal deve estar não sei aonde. E já falou mal do colega. Falando sério, falou mal do colega. É tudo lição, irmão. Eu tenho que ficar atento no que está acontecendo ao redor, entendeu? Lá no emprego, o cara cuida da carne, falou mal do cara fala com frios. E você acha que vão falar mal do seu emprego? Vamos falar. Toma cuidado, só confia em Deus, tá bom? Deixa Cristo aí unir você. Aí, depois chegou, o cara saiu da carne, saiu, eu fui lá, comprei a carne, aí o cara do frio chegou, comprei e tal, e aí ele jogou em direto um para o outro, cuida da sua vida, não sei o que lá mais. Eu só peguei o frio e saí daí, não vou entrar nessa briga não. Mas assim, estou falando sério, meu amado. Está ali, um falando mal do outro, quer dizer, se você está falando mal do outro, na verdade você está falando de bem de você. Não é isso ou não? Mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo
Por isso que quando eu olho para a Dalila, eu fico muito orgulhoso, porque assim, algumas pessoas, desculpa usar seu nome, assim, Deus usa, te incomoda. Então, não, assim, eu fico orgulhoso porque, assim, Deus usa, às vezes você está querendo falar, não quer falar, assim, Deus usa, ei, pronto, é muito legal isso, e o apóstolo Paulo vai falar isso, tá? É necessário que as coisas ruins aconteçam na igreja para que os bons se levantem. E aí tem que tomar isso como um exemplo. E ele falou o seguinte, ei, estando presente ou não, estando presente ou não, quando você reunir 2 ou 3, o poder de Jesus está lá. Senhor, em nome de Jesus, nos reunimos aqui. Aí o céu se abre. Opa, tá, vamos ouvir, vamos receber a adoração. Entenderam? Onde você estiver, está lá, o poder de Jesus está presente. E na empresa, Senhor, em nome de Jesus, entra comigo. Ele está lá. E no ônibus, está lá. Onde você estiver, invoca o nome do Senhor. Quarta-feira foi o culto direto do metrô. A irmã estava lá no metrô, assim, ouvindo o culto. Foi essa quarta ou foi passada? Está vendo? É assim, onde você estiver. E ele fala assim, ei, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. É difícil explicar isso aí. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? E como explicar isso, hein? Que tem um irmão imoral dentro da igreja, não é para ficar atrás dos irmãos, esse é imoral, esse é espiritual. Não é isso que é para ficar fazendo. É natural. O que vai fluir naturalmente. Eu gosto muito de futebol. Você pode ver, acaba o culto, a gente vai lá falar um pouco de futebol, né, família? Então, é assim. Mas acabou. Eu gosto mais de jogar, o que falar. É esporte, não é isso? Não estou falando isso. É comum nosso. Cada um fala do que, né, é peculiar. Não é verdade? Então, assim, é comum ter assunto, mas quando você se reúne, o assunto é Jesus Cristo, não é verdade? E se essas pessoas que dizem fazem parte do corpo, se você sabe que essa pessoa está vivendo imoralidade, há um tratamento para isso. E nós temos que ter a hombridade de seguir o exemplo bíblico. Vem cá, irmão. Mas é claro que você, para não se queimar, você não vai falar com o irmão. Então é bom você pede para o líder chamar, conversar nesse sentido. E nós temos que orar para que esse irmão deixe essa vida e se arrependa e se converta. É a nossa obrigação. Nós temos que crescer muito, entenderam, pessoal? Nós temos que crescer muito. E esse é o objetivo, pessoal. Se você souber que tem um irmão pecando, você tem que orar para que o Espírito Santo converta o coração daquele homem, para que ele deixe essa vida de pecado, para que seja salva a alma dele. Deixa Cristo trabalhar. Entenderam o que eu estou falando? O apóstolo fala o seguinte, na verdade, ele já teve encontro com, ele está falando dos que estão na igreja e demonstraram conversão, mas no processo de santificação que o apóstolo Paulo vai exigir da gente, ele não conseguiu, caiu. Está caído e está vivendo uma vida dupla. O Paulo fala assim, olha, é o seguinte, se afasta do irmão. Então, deixa ele conversar com Deus. Não estou falando de salvação. Fala assim, olha, ele está entregando a vida para o diabo dele, o corpo dele, que é templo do Espírito Santo. Paulo vai dar um alerta para nós. Ele está entregando o santuário para o demônio, para as impurezas. Olha, tomara, olha só, que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Deu para ver? O Paulo está assim, então assim, tomara que se converta antes, mas se não se converter, ele tem que deixar o convívio. Bom, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Não é para mandar os acima de 50 anos embora, nem isso que ele está falando, viu, jovens? Pelo amor de Deus, estou acima de 50 já, não é isso. É o seguinte, vida nova. A vida velha ficou para trás, tem que se livrar disso. Você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade, da verdade.
Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Não, mas é meu parça. Ele vai ser seu comparsa. É diferente. Então, assim, você não deve se associar, ficar de papinho, de amizade com pessoas imorais, que só falam besteira, só vem maldade, malícia, a cada 2, 5 palavras. Não faz você pensar em Cristo, entendeu? Não estou falando que você tem que ficar 20 horas por dia lendo de Gênesis, Apocalipse, não é isso. Tenha uma vida feliz. Mas, assim, procure fazer valer a sua vida como cristão, tá bom? Não se associe com os imorais. Inclusive em negócios, ele vai falar depois. Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos audidólatras. Ele não está falando lá de fora, hein? Olha só, hein? Que vão continuar sendo tal. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Olha que delicadeza. Você vai sair, procura entender que ele está falando o seguinte, olha, as pessoas estão entrando na igreja, ainda continuam, não querem se desfazer da vida, do que eles eram, da vida anterior. Então, ele está falando o seguinte, se você sabe que essa pessoa ainda está vivendo, você não pode ficar fazendo associações com ela, muito menos com quem não é, também. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Vê algum nome na sua mente aí? Não, estou falando isso. É bom que você nem saiba mesmo, né? Ah, mas eu não sabia. Então, assim, nós estamos lendo essa carta, porque lá na igreja de Corinto estava tendo isso. As pessoas estavam na igreja, ainda estavam vivendo uma vida imoral, pensando em dinheiro, eram idólatras, tinham lá os santinhos, faziam outras coisas lá, eram caluniadores, falavam mal um do outro, estavam bebendo, estavam roubando, e não deixaram a vida. E estavam vivendo dentro da igreja, e estava tudo bem. E as pessoas que estavam ali, se dedicando a Cristo, vivendo santidade, buscando, com muita dificuldade, servir a Deus, ter as suas conquistas, né? Começaram a até esfriar na fé, vamos dizer assim, por aquelas pessoas que se diziam cristãos, mas lá no mundo estão fazendo tudo. E Cristo fala, ei, com essas pessoas, você nem deve o quê? Comer. Mas graças a Deus aqui, eu particularmente, aqui, ó, a gente não conhece a vida particular de ninguém, não é verdade? Mas aqui, nessa igreja, em nome de Jesus, as pessoas que vivem assim não ficam aqui. Ou ela se converte e continua, ou ela sai da igreja. Porque, assim, os bons, quem busca a Deus, vai permanecer nesse sentido, sabe? Mas, aqui dentro eu cometi alguns erros, é isso. Para você que está ouvindo isso, Deus está dizendo o seguinte, eu já esqueci tudo na nossa última conversa. Você que tem que esquecer ou olhar para frente. É isso que Deus está falando, tá bom? Para te fortalecer. E aí, com isso, não me refiro aos imorais desse mundo, ó, já foi, né? Não, aí, ó, pois, como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Então, se você souber de alguma coisa que está atrapalhando, olha que lindo, eu vou ser bem claro que veio na minha mente, eu nem estou falando do irmão imoral, que eu tenho certeza que você toma cuidado com as palavras, que você tem tentado, tomado cuidado, né, com a conversão, orado por ele. Eu estou falando das coisas que têm afastado você de Deus. Porque nós temos que começar a limpar a nossa casa. Quando você fala assim, irmão, ainda bem que eu desviou os olhos para o outro irmão. Não, é para você olhar para você e ver o que tem afastado você da adoração de Deus. Está aí, ó, limpando a nossa casa. O Espírito Santo vai invadir os corações da igreja, porque Deus
Jesus, ele lembra, Jesus em Apocalipse, ele tem as 7 igrejas na mão e passa pelo meio dos 7 candeeiros. Ou seja, ele tem a sua vida na mão dele e ele passeia no meio das igrejas. Ele sabe tudo que está acontecendo. E vai dando oportunidade para o nosso crescimento. Não interessa a sua idade. É de 8 a 80. Uma expressão matemática, certo? Bom, e aí ele fala o seguinte, aí, nós temos que fazer o quê? Retirar essa pessoa, se realmente ela não quer, tem que retirar, tá bom? Mas fica tranquilo, deixa Deus trabalhar no coração dela, se tiver que voltar a adorar a Deus, ela vai adorar. E aí, o apóstolo Paulo, bem rapidinho, pessoal, no capítulo 6, ele fala alguns problemas entre os crentes, né? Eu sei que não vai dar para ler todo esse capítulo hoje, mas eu quero só comentar uma coisa com vocês, é o seguinte, ele vai tocar no seguinte assunto, de negócios entre irmãos, tá bom? Ele fala assim, olha, de problemas entre irmãos, não é uma família? As minhas irmãs, estou falando de mim aqui, porque às vezes as minhas irmãs falam que eu brigava demais com elas, que elas estavam lavando a casa, eu fazia, pulava, você não lembra disso, você não lembra que você que sujava, ela falava assim para mim. Mas assim, então, ela falava que eu brigava com elas e tal. Rapaz, eu fui muito criança. Eu tive infância, viu? E aí o Paulo está falando assim, ó, se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de elevá-la aos santos? Por exemplo, na nossa família, nós não falamos de igreja na casa da minha família, da minha mãe, nem da mãe da Jana. É só entre nós, a nossa família. Ninguém tem que saber, é uma outra família, entendeu o que eu estou falando? Por quê? Porque você pode não acreditar, vou usar um termo aqui bem, aqui ó, você está na UTI, está com Covid. Vou usar essa expressão. Você foi picado pelo vírus do pecado, e aqui você está tomando Jesus na veia para te purificar, para te santificar. Aqui nós estamos em tratamento espiritual. E quando você vai para a vida, passar das situações, você vê sua despensa vai acabando as coisas, tem que acreditar que Deus vai prover, Jeová Jiré. Está chegando as contas para pagar, você tem que acreditar que Deus vai te dar o trabalho. E é isso que eu estou te falando, essa é a experiência que você tem que ter. Ah, mas eu briguei com a minha esposa. Lógico, vocês estão se conhecendo, então, são coisas que vocês ainda não enfrentaram juntos, são novidades. Mas deixa esse próximo capítulo. Ele fala o seguinte, se vocês estão aqui entre vocês, e tem algum probleminha, resolve entre vocês, meu. E outra coisa, eu estou dando aula de finanças, é só uma introdução, eu vou parar. Eu não vou começar esse capítulo, não. Em aula de finanças, eu falo para meus alunos o seguinte, ei, você não pode emprestar dinheiro. O amigo não empresta dinheiro. Como assim? Não. O amigo de verdade, ele sabe das condições financeiras do amigo, e sem que o amigo peça, ele vai lá e fala, meu amigão, ó, você que está precisando, não quero, não estou pedindo, não estou perguntando o que você quer, não estou perguntando o que você quer, é para você pegar. Não, você quer lá mais, eu sei que pode te dar, mas fica tranquilo. Eu sei quando tiver, na sua cabeça, fica tranquilo. Fica à vontade. Aí o amigo aceita aquilo, como uma bênção de Deus, presta atenção. E aquele amigo que aceitou, Deus trabalhou com ele, trabalhando nos dois, no caráter, moldando o caráter. Quando aquele irmão que recebeu, quando aquele amigo que recebeu a bênção, voltar numa situação real, e tiver lá, Deus no coração, Deus foi abençoando, ele tiver uma situação financeira legal, ele vai chegar, Tó, obrigado, cara. Isso é amizade. Sem cobrar juros. Se você cobrar juros, você é agiota, você pode ser preso. Quem só pode ter o dinheiro, quem só pode emprestar é banco, porque o banco ainda paga imposto sobre os juros, um monte de coisa. Então, nem entra nesse vespeiro. Então, o que o apóstolo Paulo vai dizer é o seguinte, olha, quando você estiver entre famílias, compartilhando situações, e você te emprestar dinheiro para alguém, você não pode emprestar dinheiro para o irmão. Por 2 motivos. Que o irmão não presta dinheiro, ele tem que dar o dinheiro, esperando que aquele irmão tenha maturidade para usar aquele dinheiro para o bem-estar, se levantar, se recuperar e depois devolver. Ou você tem que ficar esperto que tem irmão que vai ficar pedindo dinheiro para todo mundo, não vai trabalhar, não vai arrumar emprego, porque acha que os irmãos vão sustentar. Você tem que ficar com o olho no peixe e no gato.
Não é verdade? E o Espírito Santo vai te dar discernimento. Então, nesse capítulo aí, nós vamos falar sobre isso na próxima semana, tá bom? E vamos falar sobre o casamento também. A semana que vem a gente mexe nesse vespeiro, tá bom? Quer casar? Não perca o próximo capítulo de Corinto. Está casado? Não perca o próximo capítulo. Não, porque incompatibilidade. Vou jogar a Bíblia na sua cabeça, irmão. Aí vocês vão entender, mas porque esse é de Paulo, esse é de Apolo, Paulo de apóstolo, o senhor é de Cristo. O que Cristo falou? Nós vamos buscar. Aí vou colocar os três lá, Apolo, Cristo e Paulo. E aí? Entendeu? Então nós temos que aprender isso, tá bom? Meu amado, obrigado pela sua presença, desculpe aí, assim, mas é que nós precisamos ler, versículo por versículo, é nosso objetivo, para você perder o medo de ler. Depois você se aprofunda, vai ler outros teólogos, tá bom? Seja feliz. Mas aqui nós vamos ler o que está escrito na Bíblia, que esses teólogos leram e foram colocar em prática qual teoria, qual que eles defenderam. Mas que Deus seja louvado na sua vida. Aleluia. Continue conosco.